Olá, meu nome é João Vitor Natali de Campos, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou orientando pela professora e doutora Adriana Maria de Souza Ziller. E o tema do meu trabalho se intitula Representação do Sebastianismo na obra A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai e Volta de Ariano Suassuna. Bom, o tema do meu trabalho, ele faz parte do meu processo de dissertação, que está em desenvolvimento, e, eu analiso a questão do sebastianismo enquanto parte de um processo de longa duração. Um processo que surgiu no século XVI e que se expandiu no contemporâneo. O sebastianismo, para quem não conhece, é uma crença messiânica de que o Dom Sebastião, que era um rei português da segunda metade do século XVI, ele não faleceu e disse que acredita-se que ele virou um ser encantado e que em breve retornaria à Terra para atender às necessidades dos fiéis e levá-los em breve para o seu reino de prosperidade, um reino de que não existe problemas. E isso foi crescendo tanto em Portugal quanto no Brasil, a ponto de surgir movimentos religiosos em prol dessa crença. E uma coisa que a gente tem que entender, antes de abordar especificamente o sebastianismo, é uma coisa que a historiadora Ana Paula Megiani fala, que a gente precisa entender o contextos que foram possíveis para a formação do sebastianismo. Porque, como eu expliquei, o sebastianismo é uma crença messiânica. E o messianismo, ele é um processo que surgiu na antiguidade, que é uma crença que até hoje se mantém nas culturas cristãs e judaicas, de que haverá uma segunda vinda de um Messias. E isso se expandiu principalmente na Idade Média, porque na Idade Média e também não podemos deixar de lado aos primeiros séculos no período moderno, na era renascentista, de que ainda é muito forte a religiosidade cristã. Tanto que, principalmente se formos focar no século XI a XIII, que é um período de forte expansão da Igreja Católica, existiam crenças como a crença do purgatório, que ficou muito forte no século XII, XIII, e o sebastianismo, não, e o messianismo, perdão, ele também foi se estendendo, deixando de ser apenas em uma personalidade religiosa, como no caso da cultura cristã, que é o Jesus de Nazaré, para se estender a também personalidades nobres, como reis. Tanto que vamos ver no livro do historiador Mark Bloch, em Reis Taumaturgos, a, que existe a crença de reis, tanto na Inglaterra como na França, reis que curam, que abençoam pessoas que tinham doenças apenas pelo toque, por exemplo. Porque acreditava-se que aquele indivíduo que fazia isso, ele tinha dons divinos, ele foi um enviado de Deus. E isso também era uma das características que foram se formando nos reis, principalmente essa questão de que alguns reis não morreram, mas que em breve retornariam. Como ficou muito famoso o caso do rei Arthur, que diz que há uma crença de que em breve retornaria, o Frederico Barba-Ruiva, que são exemplos de reis medievais que diz que eles foram enviados por Deus que em breve retornariam, né? E assim também ficou muito forte a crença messiânica também em Portugal, né? Acreditando, por exemplo, em Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei português, que ele foi um enviado por Deus, porque ele foi revelado a ele a visão do Cristo crucificado, fazendo com que no dia seguinte fosse garantida a vitória na Batalha de Ourique, que foi um conflito entre portugueses e mouros. E assim como também existia a crença
de que Dom João I, que foi um rei que iniciou a dinastia de Avis, de que ele também é próximo de Cristo, que será revelado nas crônicas, principalmente na crônica de Fernão Lopes. Era muito comum se dizer que ele é próximo de Cristo. E Dom Sebastião também passa esse processo de personificação de um rei perfeito, porque acreditava-se que o Dom Sebastião era um homem de virtudes, por ter sido educado na cultura cristã, principalmente ele foi educado pela Companhia de Jesus, que são os jesuítas, e que ele era um homem puro por nunca ter se casado, diz que ele era virgem, então elementos que fizeram com que ele fosse visto como um ser puro. Assim como dizia que ele era que antes do seu nascimento seria ele o desejado para trazer prosperidade a Portugal, já que o país estava enfrentando problemas financeiros e políticos, principalmente os políticos por conta do avanço do Reino de Castela, que logo depois ocorre a União Ibérica, após a perda da independência de Portugal para a Península Ibérica. Porque acreditava-se que o Dom Sebastião seria esse o profeta, né? O líder, para trazer prosperidade ao seu povo, trazer anos de glória. E ele viveu durante 24 anos, tanto que na Batalha de Alcacequibí, o seu corpo nunca foi encontrado, e ele passa a ser um ser encantado. Aqui no Brasil surgiram diversos movimentos religiosos em prol dessa crença de Dom Sebastião enquanto um ser espiritual, que em breve retornaria e faria com que as necessidades dos seus fiéis seriam atendidas e que em breve ele poderia levá-los para o seu reino, que é um reino de prosperidade, é um reino sem problemas. Isso remete muito à construção de uma nova Jerusalém, como está no livro de Apocalipse 21. Não é um reino sem pecado, sem dificuldade, sem dor. E isso também ficou muito forte na construção da obra A Pedra do Reino e o Príncipe Sangue Vai e Volta, porque a obra escrita pelo paraibano Ariano Suassuna é uma obra que podemos dizer assim que envolve uma junção entre a cultura ibérica e a cultura nordestina, porque na obra existem diversos elementos que remetem à cultura ibérica, por exemplo, a literatura de cordel, a cavalhada, que é um torneio de cavaleiros, e vem também o sebastianismo, porque no Nordeste ficou muito forte também essa cultura do sebastianismo, que, por exemplo, nós temos a Batalha de Canudos como exemplo de movimento religioso sebastianista, liderado pelo Antônio Conselheiro. E na obra, o Ariano Suassuna, ele utiliza muito a ficção com a realidade, porque parte da sua obra foi construída por memórias de pessoas que vivenciaram essa cultura sebastianista, por pessoas que relataram, como o caso do historiador Antônio Ático Leite, que foi um historiador que o Ariano Suassuna se inspirou para escrever a obra A Pedra do Reino, porque a Pedra do Reino existe, que anteriormente se chamava Pedra Bonita, e esse movimento foi um movimento do século XIX, entre 1836 e 38, que foi na Serra do Catolé, que no livro diz que foi na Serra do Pajeú, que seria o sebastianismo, ele passa a ser um elemento muito forte na obra, porque o personagem principal, que é o Pedro Diniz Quaderna, ele é descendente desse sebastianismo, porque ele acreditava que existia uma dinastia brasileira nordestina, que era uma monarquia legítima, diferente da família Bragança.
e que os descendentes de sua família, o que seriam os Quaderna, eles seriam frutos do sebastianismo, porque todos os reis dessa monarquia brasileira eram os líderes religiosos dos movimentos sebastianistas, como o Silvestre dos Santos, que foi o, o líder do movimento da Serra do Rodeador, que foi um movimento no final da década de 10, entre 1817 a 1819 ou 20, Pernambuco também. Mas a obra vai focar mais na Pedra do Reino, porque o Dom Pedro de Diniz Quaderna, ele é um descendente próximo aos líderes do movimento da Pedra do Reino. Ele é bisneto de João Ferreira dos Santos, que foi o líder do movimento da Pedra do Reino, que se chamava Pedra Bonita, que na obra esse João Ferreira dos Santos ele é chamado de Dom João II. Não tem nenhuma ligação com o rei de Portugal, mas ele cria essas dinastias e nesse movimento da Pedra do Reino era um movimento que teve muitos seguidores, que era mais de 200 seguidores, e era uma seita, porque tinha casamentos poligâmicos realizados por um falso padre, que era o padre Simão. Existiam salas específicas para fazer esses ritos, tanto que eles ingeriam uma bebida que fazia com que que os seguidores entrassem em êxtase e vendo através desse momento de êxtase esse reino celestial de Dom Sebastião. E eles faziam tudo para que pudessem alcançar esse reino de Dom Sebastião, a ponto de sacrificarem suas vidas, porque o líder do movimento, ele dizia que era preciso realizar esse ato de sacrifício para fazer com que a profecia se cumprisse logo. E isso foi realizado entre 14 e 17 de maio de 1838. Então, com isso, esse tipo de movimento ele deixou de existir, porque entre 17 e 18 de maio ele acabou por conta das forças militares, tanto que os membros que ainda estavam vivos, alguns foram presos, outros foram mortos, outros as crianças que estavam no movimento foram retiradas de seus pais. Então, isso é uma mostra de o quão forte é a religiosidade do povo brasileiro, né? Essa questão de fazer com que um ser que era distante da nossa realidade, como o Dom Sebastião, passasse a ser parte dessa cultura religiosa, né? Uma cultura já no período contemporâneo, mas que ainda carregava muitos traços medievais, principalmente essa cultura messiânica que ficou forte, ao longo dos séculos. Então, é interessante como pensar que o Brasil, apesar de não ter vivenciado uma Idade Média, não ter algo material, pode ser que naquele período da Idade Média, como na Europa, mas o Brasil ainda carrega em si muitos desses traços medievais. E é importante observar esses traços que permanecem no cotidiano. Seja não só na religiosidade, como tinha antigamente, que era muito forte, mas se formos observar nas oralidades, nas leituras, nas crenças populares que ainda se preservam, como a festa do Divino Espírito Santo, ou lendas como que existe no Maranhão a lenda do Touro Encantado, que seria o retorno do Dom Sebastião em forma de um animal que vive na Ilha dos Lençóis. São traços como esses que nós, que pesquisamos a Idade Média, precisamos estar mais atentos. Não apenas olhar para aquilo que não só olhar para a Europa, mas também olhar para os
olharmos para traços que ainda permanecem no Brasil, ainda que ainda são relatados, que ainda são presenciados no nosso cotidiano. E tanto que o Ariano Suassuna, ele mostrava isso não só na Pedra do Rei, mas mostrava isso nos movimentos que ele participou ao longo de sua vida, enquanto mostrando, por exemplo, essa questão da cultura ibérica, a cultura nordestina, que são traços muito próximos. Então, ele tenta fazer isso ao longo de sua vida. Tanto, se podemos ver nos movimentos como o armorial, podemos encontrar esses traços também na cultura, na música, na literatura, nas artes. Esses pedaços da Idade Média que estão entre nós até hoje. Então, essa é a minha pesquisa. E obrigado pela atenção a todos que assistiram o meu trabalho. Obrigado.